Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Esta noite, como também nos acompanhando pela web rádio. Boa noite a todos, muita paz. Com imensa alegria que recebemos todos em nossa cidade, em nossa região. O CRE Planalto, que congrega 12 cidades, e CNB é uma delas. E nós temos a imensa satisfação de estarmos realizando mais um Cometrim. É a segunda que realizamos em nossa cidade. Na nossa região é o segundo ano que realizamos uma Cometrim na nossa região. O ano passado a Cometrim foi realizada na cidade de Araxá. E que na noite de hoje possamos ter aqui um encontro de esperança, de paz, de alegria. Como diz um texto do Evangelho, um sentimento de piedade deve reunir aqueles que se reúnem em nome do Senhor. Possa a noite de hoje, é o que eu desejo para todos nós que estamos aqui, é o que eu desejo para o nosso irmão que vai falar hoje, o Simão Pedro. Possamos todos nós aqui hoje ter um encontro com Cristo, com o Evangelho, pelas portas do coração. Já dizia o Chico, que o caminho mais direto para se falar a uma alma é pelo coração. Seja o nosso coração hoje, ou esteja o nosso coração hoje aberto a receber as bênçãos do Senhor. Muita paz. Passamos a palavra para nossa irmã Sônia Barsante, para falar em nome dos outros CREs. Melhor assim. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nesse momento tão sublime e importante para nós, em que nos reunimos mais uma vez na Cometrim, 51ª Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro. Para nós é uma alegria muito grande ver estar aqui com os nossos irmãos dessa grande família do Triângulo Mineiro, que nós sabemos da importância que representa hoje todos nós, espíritas cristãos, unindo os nossos corações, as nossas mentes, neste momento tão importante para o nosso Brasil, porque é chegada a hora em que nós precisamos colocar o Evangelho bem mais alto, procurando levá-lo de todas as formas, a todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, os mais maduros na idade física, os necessitados, os doentes de toda espécie, não doentes do corpo, doentes da alma, que todos nós ainda somos, como nos ensina Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Aprendemos com nosso amado Chico
que a união fortalece a nossa fé e nos ensina a exercer a caridade de uma forma que às vezes nós não pensamos tão bem, porque estando nós espíritos afins no mesmo ideal, a causa do Cristo, nós criamos uma fortaleza maior para que o nosso país possa realmente exercer a sua missão, que é de levar a fraternidade e o Evangelho de Jesus a todos os povos. Mas para isto, nós precisamos provar a nós mesmos que já conseguimos vencer aquelas dificuldades maiores que ainda estão atreladas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, que no passado nos fez perder muito tempo nas nossas encarnações. Abençoado seja estes momentos importantes de união, de trabalho e de amor, em que os nossos corações sentem-se em festas, como no festim das bodas da parábola do nosso Mestre. Estamos sendo convidados para um ágape, convidados para participarmos desta festa espiritual, que nós possamos entrar com a veste nupcial adequada da humildade, do amor, da tolerância, da compaixão, da paciência, para que unidos nós possamos ser mais felizes e auxiliarmos uns aos outros. Obrigada, Ibiá, por mais essa atividade, esse conclave tão importante, que neste mais de meio século, a mocidade e a madureza do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba vem levando nessas terras abençoadas. Que Jesus abençoe. Passamos a palavra para o nosso irmão Carlos Evangelista Ferreira, representante da União Espírita Mineira. Aqui, ótimo. Queridos irmãos de Ideal Espírita Cristão, Deus nos abençoe. A União Espírita Mineira, nós nos encontramos aqui na condição de representá-la, no lugar do nosso querido presidente Henrique Kemper Borges, que está envolvido com um compromisso pessoal, não poderia deixar de se fazer presente num evento tão importante quanto esse, de abraçar a todos os corações que aqui se reúnem nessa 51ª edição da Cometrim, com esse propósito grandioso de divulgação dos valores da doutrina espírita em favor de todos nós, seres em lutas na Terra. Certamente que o abraço da Federativa do Estado de Minas Gerais tem esse fim maior, de nos envolvermos todos nesse propósito, sempre lembrando da condição diferenciada da nossa querida doutrina espírita. Não podemos deixar de pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, que consigamos aquele clima de paz, de harmonia em nossos corações e mentes, a fim de que possamos, no transcorrer deste evento, recolher não só as bênçãos que certamente serão carreadas em nosso favor, mas que esse conteúdo trabalhado e desenvolvido
por aqueles que circunstancialmente se encontrarão com a responsabilidade maior da condução dos estudos, que esse conteúdo encontre de forma mais ampla e mais profunda aquela ressonância em nossos corações, possibilitando-nos, acima de tudo, conseguirmos nos qualificarmos para as tarefas que estamos envolvidos, mas também garantir aquela linha de reforma íntima, indispensável aos nossos espíritos, em favor de nós próprios e em favor da própria doutrina que abraçamos e que nos acolhe com tanto carinho. Lembrando Allan Kardec, já na introdução de O Livro dos Espíritos, não podemos deixar de salientar a condição de seriedade da nossa querida doutrina espírita. Importante que haja a nossa confraternização, a alegria, o júbilo de estarmos aqui. Mas estamos diante de uma proposta que visa a reforma da humanidade. E a seriedade é salientada por Allan Kardec já na introdução de O Livro dos Espíritos, para que nós não percamos essa referência quando estivermos aqui buscando recolher essa parcela que será aqui como que trabalhada em nosso favor, para que possamos, quem sabe, alcançar de forma mais ampla e efetiva. O nosso abraço, a nossa súplica a Deus em favor desse evento e de todos nós, é para que nós consigamos êxito, pedindo certamente ao Senhor que nos cumule em suas bênçãos de paz e de alegria, que haja êxito também em nossos trabalhos e que, acima de tudo, possamos, quem sabe, sairmos daqui um pouco diferentes de quando entramos. Até uma próxima oportunidade. Fica aqui o grande abraço da nossa querida União Espírita Mineira, através da sua diretoria, do nosso querido presidente e do Conselho de Administração. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos. Nós convidamos nosso irmão Daniel para fazer as suas considerações e também fazer a prece de abertura das atividades. Queridos irmãos, queridas irmãs, rogando a Jesus a proteção e as bênçãos sobre todos nós, em nome da Aliança Municipal Espírita de Ibiá, nós desejamos as boas-vindas a todos vocês. Eu queria usar a palavra apenas para agradecer, primeiro a Deus, a equipe espiritual responsável pela Cometrim, por possibilitar a cidade de Ibiá promover pela segunda vez esse movimento tão importante. E queria agradecer ainda aquelas pessoas que foram fundamentais para que esse evento se realizasse. Inicio agradecendo ao nosso prefeito, o senhor Hélio Eustáquio da Silveira, na pessoa da nossa amiga Graça, que cedeu tão gentilmente esse espaço para que aqui nós estivéssemos. Agradeço ainda ao movimento espírita de Ibiá, aos trabalhadores que não mediram esforços empenhando, trabalhando e arrecadando para que esse evento se viabilizasse. Agradeço ainda aquelas pessoas que doaram bens materiais, dinheiro, trabalho. Agradeço ainda aquelas que vibraram em favor de todos nós, em favor desse evento. Agradeço ainda aos oradores, expositores que nos prestigiarão nesses 3 dias de Cometrim, ao nosso irmão querido Simão Pedro, Haroldo Dutra, de Belo Horizonte, o nosso querido Rossandro, que deixou a Paraíba
para vir nos visitar. A Paraíba está mais próxima da Europa do que de Ibiá. Quero só salientar. Agradeço ainda ao nosso querido Jacobson Santana, que chegará amanhã. Que Deus abençoe a sua viagem, o acompanhe. Agradeço ainda à União Espírita Mineira por apoiar este evento tão importante para o nosso movimento. Agradeço à Rádio Fraternidade, que veio prestigiar e abrir as portas desse evento para o mundo. Agradeço aos nossos queridos irmãos do Ser, que vieram também nos prestigiar, deixaram Curitiba. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Agradeço sobretudo a todos vocês, participantes, por virem prestigiar mais uma vez a Cometrim em Ibiá. Acreditamos que não existe um caminho mais rápido para a vivência do Evangelho, senão aquele que passa pela união dos corações aqui na terra, entendendo sobretudo as diferenças que nos separam, mas sobretudo nos alinhando pelas semelhanças que nos fazem crescer. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Aqueles que eu esqueci de lembrar, me perdoe, mas ainda assim considere a nossa gratidão pelo esforço pessoal. Vamos fazer a prece para darmos início, ambientando o nosso evento, buscando em Jesus, o nosso Mestre, o representante de Deus aqui na Terra, maior, governador desse planeta, tu, Mestre amado, que conhece as necessidades íntimas de cada um de nós. Que as suas vibrações, através do nosso querido anjo Ismael, protetor do nosso Brasil, sensibilize os nossos sentimentos nesses 3 dias de Cometrim, para que possamos encontrar no Espiritismo a sua promessa. Agradecemos a Eurípides Barçanufo, o mentor espiritual dessa Cometrim. Agradecemos a ele pelas inspirações. Na sequência de nossa programação, vamos ouvir a palestra O Evangelho segundo o Espiritismo, Código de Vida Eterna, na palavra de Simão Pedro de Lima, de Patrocínio, Minas Gerais. Palestra proferida em 31 de outubro de 2014, em Ibiá, Minas Gerais, na abertura da 51ª Cometrim, Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde a todos em paz. Nós estamos um pouco avançados no horário, então eu vou me comprometer a não me alongar. Eu creio que por volta de 11h50, todos nós já estejamos em casa, dormindo, sem problema. A Cometrim, ela me é muito querida, pois meu avô, a quem devo estar no movimento espírita, ele participou da primeira Cometrim com 72 anos de idade. Depois, quando comemoraram 10 anos, se não me falha a memória, em Araxá, foi feito uma edição do livro A Gênese. E esse livro foi assinado por todos que participaram daquela Cometrim dos 10 anos. E em 75, meu avô desencarnou em 76, em 75 ele me presenteou com esse livro da Cometrim, que eu guardo com muito carinho, essa Gênese,
E de lá para cá eu tomei conhecimento do que era a Cometrim. Em 75 eu tinha 1 ano de idade. Lia precocemente. E foram 51 anos. Desses 51, os últimos 24 anos eu tenho acompanhado. Não tão de perto como gostaria, mas na forma que eu posso. Então me é grato poder estar aqui em Ibiá para conversar um pouquinho com vocês. Conversar sobre esse tema, esse assunto, que é justamente os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, na noite de hoje, a noite de abertura, eu farei apenas uma introdução, porque os palestrantes mesmo são amanhã. Rossandro está aqui, Haroldo está ali, que são de fato os palestrantes. Eu apenas estou fazendo uma preliminar, um introito, para que eles possam desenvolver amanhã na forma mais profunda que eles conseguem. Mas vamos conversar um pouco então sobre esse tema, sobre esse assunto. Se nós olharmos o capítulo, melhor dizendo, a conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, nós veremos que Kardec escreve: com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Essa nova fase a qual Kardec se referia, ele não chamou-nos a atenção para os aspectos da intelectualidade vazia, mas para uma nova era no campo da moral, no campo da moralidade, não no campo do moralismo, no campo da moralidade, das reflexões sobre o bem proceder, sobre o bem viver. E isso ele deixou-nos no Livro dos Espíritos ainda, como seria a reflexão sobre essa nova era, a do progresso moral. O Livro dos Espíritos, quando ele foi dividido, didaticamente apresentado na sua 2ª edição, ele foi colocado em 4 partes. A parte primeira, chamada Livro Primeiro, falando das causas. O livro 2º, falando do mundo espírita. O livro 4º, falando das penas e consolações. E no livro 3º, da questão 614 até a questão 919, nesse livro 3º, nesse conjunto de questões, Kardec chamou de leis morais. Para cada um desses livros, nós temos uma obra que aprofunda. Para o livro primeiro do Livro dos Espíritos, das causas primeiras, nós temos o último livro, escrito por Kardec, a Gênese, que trata do assunto do livro primeiro. O livro 2º do mundo espírita, nós temos o livro dos médiuns, que trabalha o assunto do livro 2º do Livro dos Espíritos. Das penas e consolações, nós temos o livro O Céu e o Inferno, que trata desse assunto do último livro do Livro dos Espíritos. E do livro 3º, das leis morais, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar desse assunto. No livro 3º, Kardec faz, por meio das perguntas e respostas dadas pelos Espíritos, Kardec faz uma análise filosófica das leis morais. Ele faz uma análise filosófica da existência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse aspecto filosófico ele é desdobrado para um elemento vivencial. Ele não é mais a conjectura da filosofia existencial, mas a prática da própria existência.
E ao fazer isso, ele então traz os evangelhos do Cristo. Quando pergunta-se se o evangelho segundo o Espiritismo é o evangelho dos espíritas, não é. O evangelho dos espíritas são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos dos espíritas, porque são os evangelhos de Jesus. O evangelho segundo o Espiritismo analisa, traz para aspectos vivenciais aquilo que está no evangelho, nos evangelhos, mas traz de uma forma diferente. Traz dentro daquela ideia que foi lida pelo Wellington, o prefácio da obra, do livro, em que diz: em verdade vos digo que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então já entendemos o objetivo dessa obra. O prefácio que nos apresenta a obra nos fala justamente isso, que é para restabelecer todas as coisas, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos, porque a verdade confunde aquele que quer fazer dela mentiras pessoais, e glorificar os justos. E é nesse mote, nesse objetivo, nessa ideia, que a obra foi-nos apresentada. Depois que se fez o arcabouço filosófico do pensamento espírita, depois que se fez uma análise científica da existência do espírito, no Livro dos Médiuns, chega-nos a obra. Também em conformidade com a conclusão número 6 do Livro dos Espíritos, que Kardec nos diz: o Espiritismo se nos apresenta sobre 3 aspectos. Sobre o aspecto da fenomenologia, sobre os fenômenos, sobre os efeitos morais advindos dos fenômenos e sobre a aplicação desses efeitos na vida. E o roteiro para a aplicação desses efeitos na vida está no Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no início da introdução da obra, em que ele divide em 27 capítulos, mais a coletânea de preces, nos deixa claro como que essa obra versaria sobre os ensinos vivenciais, dizendo-nos que as matérias contidas nos evangelhos poderiam ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e a moral. E diz Kardec que dessas 5, as 4 primeiras sempre foram e serão motivo de controvérsia. Pensemos, as 4 primeiras: atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém. Dizem outros, Jesus nasceu em Nazaré. Os que dizem nasceu em Belém, provam. Os que dizem nasceu em Nazaré, provam. Controvérsias. Jesus tinha irmãos? Não tinha. Tinha. Os que dizem tinha, provam. Os que dizem não tinham, provam. Controvérsias. Atos comuns da vida do Cristo. As palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas. Meu Pai e eu somos um, disse o Cristo. E aí alguns dizem: está vendo? Estão vendo? Jesus é Deus.
Ele disse: meu Pai e eu somos um, então Jesus é Deus. Outros dizem: não. Ele disse: meu Pai e eu somos um, numa forma simbólica, em união de pensamentos, de propósitos. Não, ele disse: meu Pai e eu somos um, e ele é Deus. Não, se assim fosse, ele também seria os apóstolos, e os apóstolos seriam Deus, porque Jesus disse também: eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Então Deus também é os apóstolos são Deus. Não, mas aí é simbólico. Bom, mas se é simbólico aqui, por que não pode ser simbólico lá? Controvérsia. Os milagres. Jesus fez milagres? Não, ele não fez milagres. Não, sim, ele fez algo que nem Deus faria. Bom, mas se nem Deus faria, então não conseguiria fazê-lo? Não, mas ele fez? Não, não fez, ele apenas apresentou-nos situações que nós não conhecíamos as leis que as regia. Não, mas ele fez, ele foi além das leis. Controvérsias. As predições. Jesus previu o fim do mundo? Não, não previu. Previu, está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que haverá guerras, rumores de guerras, nações contra nações. Mas disse ele, alguns alegam, mas é lá ele escreveu também Mateus, mas ainda não é o fim. Não, mas depois ele continuou e disse assim: quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Está vendo? Vai ter o fim. Não, mas se o evangelho está espalhado sobre toda a terra, aí que não precisa de fim mesmo, está todo mundo evangelizado. Controvérsia. A moral, essa é inatacável, dizia Kardec. É a sombra sobre a qual se guardam todos os pensamentos. Amai-vos uns aos outros. É claro, não há controvérsia. E é justamente esse aspecto, o quinto, a moral, que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma obra historiográfica, não é uma obra de cronologia, não é uma obra que versa sobre fatos, mas uma obra que versa sobre a moral, sobre o comportamento, sobre a existência, sobre a convivência. Então nos é um roteiro existencial. Mas cuidando daquela ideia do prefácio do Espírito de Verdade, restabelecer todas as coisas, o que nós temos, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou falar os 27, pode ficar tranquilos, porque eu vi que o pessoal, eu falei 27, falei primeiro, o pessoal já fez assim, não vou falar dos 27, só 26. O que nós temos logo no primeiro capítulo? Eu não vim destruir a lei. Justamente se reportando àquilo que Jesus cuidou em fazer também quando começou. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu fiel cumprimento, o seu verdadeiro cumprimento. Da mesma forma, didaticamente assim se coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que também a doutrina espírita e a obra não vieram para destruir a lei, mas para dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Para mostrar-nos como vivenciar essa lei, como entendê-la, para que pudéssemos conviver, para que pudéssemos crescer, não só em intelecto, mas em sentimento. E ali ele explica um processo de desdobramento que nos fez na ocidentalidade, analisando a lei em Moisés, analisando a lei em Jesus, analisando a lei pelo ideário espírita. O que ele chamou ali de revelações, traçando aquela ideia de Deus em Moisés, justiceiro, Deus em Jesus, bondoso,
e Deus imanente, presente, constante, na figura de uma causa causal, de um princípio que antecedeu ao princípio, a uma causa primária, a uma inteligência suprema, revelando-nos que esses são os mesmos, ou seja, um só Deus, mas desvelado segundo a cultura de cada época. Nos fala então Moisés, um revelador da justiça, Jesus, um revelador pelo amor, e a doutrina espírita pela verdade. Aquela constante no versículo 32 do capítulo 8º do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Livres das amarras, livres do personalismo, livres para entendermos a nossa existência. Não a verdade imposta, a verdade construída, reflexionada, vivenciada. É essa a ideia que nós temos ali no primeiro capítulo da obra, para trabalharmos a verdade da nossa existência, que não se aparta de um Deus, do nosso Criador, de quem trazemos a essência. E óbvio, não se aparta das suas leis, trazidas pelas palavras do Cristo. Tua palavra é a verdade. Versículo 31, do mesmo capítulo 8º do Evangelho de João. E é justamente essa palavra que temos. Depois, entendendo a verdade, vamos antecipar, saltar 2 capítulos, vamos para o capítulo 4. Um dos elementos fundamentais do entendimento, ou para o entendimento da existência, não por uma análise filosófica que foi feita no Livro dos Espíritos, mas por uma das questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 171. Quando se pergunta em que se baseia a verdade da reencarnação. E a resposta dada pelos Espíritos, na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. E é essa a ideia do não fechar as portas para o arrependimento dos seus filhos que Kardec nos traz no capítulo 4. Não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Vai no capítulo 3 do Evangelho de João e traz o diálogo com Nicodemos, falando-nos desse aspecto da reencarnação. Não uma análise científica, uma análise biológica, uma análise social, sociológica, mas uma análise existencial. Falando-nos desse aspecto da oportunidade redentora que nos é o estar aqui de novo, o nascer de novo, a reencarnação. Mostrando-nos que não entenderemos a nossa existência se não percebermos essa didática evolutiva através da oportunidade ou das oportunidades de refazer nossos atos visando melhorarmos-nos. De todas as questões que trabalham do aspecto reencarnatório, nesse capítulo 4 busca-se apenas esse elemento da questão 171 do Livro dos Espíritos. A justiça de Deus. Utilizando a ideia do Cristo para a figura de Deus, que não era aquele ser vingativo, constante no capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento. Aquele Deus ciumento,
nas versões eufêmicas, zeloso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele ou a eles prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento ou zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta gerações. Não, optou-se por aquele outro aspecto trazido pelo Cristo. Quem de vós, se vossos filhos vos pedirem um pão, dará uma pedra. Se pedir um peixe, dará uma serpente. Se vós, que sois maus, fazeis boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Ele todo bondade. É essa figura, trazida pelo Cristo, que é colocada no capítulo 4, para mostrar-nos que a reencarnação não é uma justiça justiceira, mas é uma justiça justa, que permite a cada um, por si, refazer seus atos e dar um passo a mais no processo evolutivo, resgatando pelo seu trabalho aquilo que espalhou de forma indevida. E é justamente depois de entendermos esse aspecto redentor da reencarnação, nesse capítulo 4, esse aspecto benévolo e benéfico da reencarnação, é que entendemos o capítulo 5, e até mesmo o porquê dele ser o maior capítulo do Evangelho, que tem por título: Bem-aventurados os aflitos. Para nos mostrar, nos ensinar, nos explicar o que é a aflição. Abrindo um parêntese, dizem muito que os espíritas gostamos de sofrer. Não, os espíritas não gostamos de sofrer. Os espíritas sofremos com gosto. É diferente. Gostar de sofrer uma coisa, sofrer com gosto é outra. E só entendemos sofrer com gosto porque entendemos o capítulo 5 do Evangelho, quando nos fala da justiça das aflições, causas das aflições, dividindo-as em anteriores, em atuais, e pondo uma atenção muito grande nas atuais. O Evangelho dá um foco nas causas atuais, e nós gostamos de dar um foco nas causas anteriores, porque é mais cômodo eu dizer que era uma outra pessoa numa vida passada, do que assumir a responsabilidade pelas escolhas que eu faço na encarnação presente. Se observarmos as causas atuais, a quantidade de páginas lá é maior do que causas anteriores. E nós gostamos das anteriores, porque a anterior dá uma ideia que não era eu, era outra pessoa. Tanto é que nós dizemos outra vida, esquecendo que vida é uma só. Nenhum de nós tem mais de uma vida. Nós temos várias encarnações, mas encarnação não é sinônimo de vida, porque se eu tiver mais de uma vida, eu não sou imortal. E eu sou imortal, todos somos, porque temos uma vida só. Ora estamos encarnados, ora desencarnados, porque encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é uma etapa da vida. E isso vemos claramente no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Quando nos fala que o Espírito expia as suas faltas cometidas na encarnação, na outra encarnação, ou em outras encarnações, pois as encarnações, diz Kardec, as encarnações são solidárias entre si, pois pertencem ao mesmo Espírito. E aí queremos ficar nas causas anteriores.
E assim achamos. Porque se alguém disser para nós, olha, eu sei o que você foi na vida passada, nós diremos, não brinca. E a pessoa fala, não estou brincando. Eu falo, mesmo. Quem eu fui? Um crápula. Porque todo mundo foi ruim, eu nunca vi, eu não achei, até agora não acho a gente boa. Foi ruim, você foi um crápula. E a pessoa fala, não, melhorei. Mas se ela disser o seguinte, eu descobri o que você fez ontem. E a gente fala, pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Que diferença faz para o mesmo ser o que ele fez lá em outra encarnação ou ontem, se é ele quem fez? Não, mas a encarnação dá uma ideia que não fui eu. Tanto é que eu até me esqueci. Mas vai se lembrar. Uma hora vai. Então é isso que encontramos no capítulo 5. Não um culto ao sofrimento, mas uma explicação sobre o sofrer, sobre a aflição. Aqui foi dito pelo Daniel sobre a paz. O Cristo dizendo, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do Cristo é um tanto diferente da paz que nós achamos que existe. Porque para nós a paz é a ausência de problemas. Para nós a paz é uma inércia. Mas Jesus disse, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não a conhece. Então já mudou o esquema, já não é mais a paz que eu acho que é. E o Cristo acrescenta, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse tem de bom ânimo é o que está lá no capítulo 5, quando nos explica a origem dos sofrimentos, das aflições, através das nossas escolhas e das nossas atitudes, mostrando-nos que nós somos os responsáveis pelas desditas ou pelas ditas da nossa vida. São consequências das nossas atitudes. E quando entendemos que a origem está nos nossos atos, na nossa escolha, nós deixamos de nos sentir vítimas, porque a pessoa que se sente vítima, essa gosta de sofrer, mas a pessoa que sabe que há uma causa para o sofrimento, essa sofre com gosto, porque ela sabe que há uma causa e ela busca extirpar a causa e não lamentar-se pelas consequências. E é isso que está no capítulo 5. Trabalhando todos esses aspectos, inclusive o bem e o mal sofrer. Sofrer bem, sofrer com gosto, e não gostar de sofrer. Sofrer mal sofrer, lamentar. Quando lamentamos pelo sofrimento, nós nos mostramos egoístas e dizemos, oh meu Deus, por que só faz isso comigo? Quer dizer, por que você não faz isso com os outros? É comigo. Veja, é diferente. O gostar de sofrer é aquele aspecto da autocomiseração. É a pessoa que começa a ter pena de si mesma, se sente uma coitada, um ninguém. Um ninguém não, porque senão não seria visto, e ela quer ser vista sofrendo, então ela é alguém que sofre e busca se escudar numa ideia que acaba transformando-se numa falácia, quando diz, mas a felicidade não é deste mundo. Está correta essa frase, a felicidade não é deste mundo, os Espíritos disseram isso, mas o detalhe é perceber um outro aspecto. Quantos mundos nós temos? 2. Não, irmão, tem um monte de planeta, orbes. Quantos mundos nós temos? 2. O mundo espiritual e o mundo material. Não existe um mundo semimaterial, semi-espiritual. Mundo espiritual, mundo material. Se a felicidade não é deste mundo, este mundo é qual? Material. Se a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser de qual? Do espiritual.
Nós somos de que mundo? Do espiritual. Se nós somos do mundo espiritual e a felicidade é do mundo espiritual, a felicidade de quem que é? Nossa. E ficamos lamentando que era desse mundo, eu também não sou. Nós não somos. Mas a autocomiseração fala isso. O gostar de sofrer fala isso. O sofrer com gosto trabalha com a resignação e não com a acomodação. Acomodado é aquele que, podendo mudar, não muda. Resignado é aquele que, ainda não podendo mudar, espera até a hora de poder mudar e depois muda. É isso que está no capítulo 5, analisando todos esses aspectos. E nos leva ao capítulo 6. Simão, você falou que não ia falar todos, já está falando 4, 5 e 6. Esse negócio está ficando encarreirado. Eu pulo daqui a pouco. O que tem no capítulo 6? É um dos menores. O Consolador, Cristo Consolador. É interessante até a didática dessa montagem. Entendendo o sofrimento, o consolo vem em seguida. O capítulo anterior é para explicar o sofrimento, o capítulo seguinte é o consolo. Quando entendemos o porquê da nossa existência, quando entendemos os reveses, nós entendemos a nós mesmos. E aí temos o consolo, numa forma de lidar com as questões. E nesse consolo, vem-nos uma mensagem do Espírito de verdade, chamando-nos a atenção para o aspecto lá do prefácio da obra, restabelecer todas as coisas. Quando lá na mensagem diz: venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo, o Deus bom, que faz germinar a planta e crescer as ondas. Eu, como ceifeiro, reuni o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Veja. Mas um homem orgulhoso e ingrato afastou-se do regaço do meu pai. Vejam que mensagem, mostrando-nos claramente ao restabelecimento das coisas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo e bom. O que nos diz que todas as coisas podem não estar bem, mas estão certas, porque estão na ordem do Deus justo e bom. Nem tudo está bem, mas tudo está certo, dentro das próprias leis de Deus. E é lá nesse capítulo 6 que o Espírito de verdade chama a atenção dos espíritas, dizendo-nos: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. E acrescenta: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, mostrando-nos que muitas vezes onde nós entramos, nós deturpamos, nós complicamos. Por isso ele chamou a atenção na introdução do livro para o aspecto moral, porque esse não se complica, porque moral não se impõe, porque senão é moralismo. Moral se reflexiona sobre e aplica-se por deliberação, por autodeterminação da própria pessoa. E é isso que vemos. E entendendo o consolo, entendendo o amar, entendendo o sofrimento, percebendo a didática evolutiva da reencarnação,
entendendo que na casa do meu pai há muitas moradas, do capítulo 3. Entendendo que a doutrina espírita não veio destruir a lei, do capítulo 6 ao 10, 4. Kardec nos coloca algumas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, e ele trabalha em cada capítulo essas bem-aventuranças. Porque a estrutura didática do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ela não se aparta da estrutura apresentada no Sermão do Monte. Porque a lógica é trabalhar com os ensinos morais que em grande maioria estão no Sermão do Monte, que não é sinônimo das bem-aventuranças. Bem-aventuranças é uma parte do Sermão do Monte, mas aqueles ensinos vivenciais. E aí ele analisa o que é justiça, o justo, ele analisa o que é o puro de coração, o pacificador, o misericordioso, trabalhando a ideia do amor nesse capítulo 10, a misericórdia. E no capítulo seguinte, o 11, ele vai nos trazer a ideia desse amor mais amplo, que não é um amor retributivo somente, mas o amor pleno, quando ele vai trabalhar, amai os vossos inimigos. Porque muitas vezes entendemos o amor como uma forma retributiva, que eu estou retribuindo aquilo que me dão. E essa forma retributiva, Jesus chamou a atenção, quando dizia: pois se amardes somente os que vos amam, o que fazeis demais? O amor não é retributivo, o amor é proativo, ele age, ele emana, porque esse é o derivativo de Deus. Tanto que numa forma metonímica, João chama Deus por amor, na sua carta primeira. Deus é amor. Se Deus é amor, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, simbolicamente, versículo 26 do capítulo 1 do livro Gênesis bíblico, se Deus é amor e somos a imagem e semelhança de Deus, logo somos a imagem e semelhança do amor. Se Deus é amor e somos filhos de Deus, logo somos filhos do amor. Se Deus é amor, e Jesus, no capítulo, grafado por João, no capítulo 10 do seu Evangelho, chamou-nos a atenção para o Salmo, sobre os sois deuses, perguntando-nos, acaso o salmista não disse sois deuses? Porque Jesus não afirmou isso. Muitos dizem, Jesus disse, vós sois deuses. Ele nunca disse. Quem disse isso foi o salmista. Jesus, no capítulo 10 de João, pergunta, acaso o salmista não disse sois deuses? Porque não agis como tal? Se somos deuses e Deus é amor, somos amores. Nossa essência é amar, mas queremos apenas devolver o amor que recebemos. E é justamente isso que o capítulo 11 vai demover-nos, para nos mostrar que o amor não é somente para aqueles que nos amam, mas por todas as pessoas, inclusive as que alimentam inimizade, ou com as quais alimentamos, nós e elas, a inimizade. E numa forma imperativa, dizendo, amai os vossos inimigos. Mas Kardec explica
que esse amar o inimigo não significa necessariamente ter para com ele a mesma ternura que se tem por um amigo, pois as energias são diferentes, e a alegria da chegada de um amigo não é a mesma da chegada do inimigo. Mas ele diz que amar o inimigo é não fechar as portas para a reconciliação, é dar o passo para a reconciliação. Numa forma mais mineira nossa, não está nos evangelhos, óbvio. O amigo, nós mineiros, recebemos na cozinha, não é assim? Ele já entra pela porta da cozinha, e se entra pela porta da sala, o que nós falamos? Vamos lá para a cozinha comer um trem. E aproveita e toma um café, mas para comer um trem. Já o inimigo, nós recebemos em casa, mas ele não passa da sala, porque ele tem que conquistar e ser reconquistado, reconquistar e ser reconquistado. O que nos fala é para que nós não desconfiemos das pessoas, mas que também não confiemos. Não confiar não significa desconfiar. Desconfiar é tirar a confiança. Não confiar é não colocar a confiança. Então eu não coloco a confiança ainda, espero que ela seja conquistada. Desconfiar, eu retiro aquela confiança que eu depositava. E é isso que Kardec nos pede: reconquistar, não se fechar, para sermos, na linguagem do Cristo, dóceis como as pombas, mas prudentes como as serpentes. É esta justa medida que ele coloca no capítulo 11. E assim fazendo, entendendo o amar, nós vamos ao capítulo 15. Mais da metade já fomos. Em mais da metade do tempo. Vamos ao capítulo 15, que tem por título o que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que nós temos na questão 886 do Livro dos Espíritos? Qual a verdadeira definição da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E o que temos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E a mensagem que dá título a esse capítulo é assinada pelo Espírito Paulo de Tarso. Ele assina a mensagem que dá título ao capítulo, que está no capítulo: fora da caridade não há salvação. E no final do primeiro parágrafo, ele escreve: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. O que ele diz com isso? Que se eu quiser praticar o bem, eu não o pratico pela inércia, eu não o pratico pela virtude negativa. O que é a virtude negativa? Não fazer algo ruim. Isso é uma virtude negativa, não fazer algo ruim. Eu pratico a caridade pela virtude positiva, fazendo algo bom. Para fazer o bem é necessária a ação. E ação de quê? Da vontade. Não é o ato bom, é o ato bom precedido, recheado do sentimento. O sentimento bom gerando ato bom. Porque Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem.
Eu pratico algo bom, mas não tenho vontade de fazer esse algo. Faço por fruto das condições, força das contingências, mas não pela vontade. O ato é mau. O ato é bom, o sentimento é mau, o bem é falso. É justamente isso que o apóstolo Paulo escreve nessa mensagem do capítulo 15. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Não basta ter vontade de fazer o bem e não fazer. Não basta fazer o bem sem vontade de fazê-lo. É ter vontade de fazê-lo e concretizá-lo. É isso que está nesse final. E ele alerta, para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Fica quieto no seu canto que você não faz mal para ninguém. Mas isso é virtude negativa. E nós não estamos aqui para não fazer mal. Estamos aqui para fazer o bem. Por uma definição pura e simples que está no capítulo 3 do livro A Gênese. Quando definem o mal como sendo ausência de bem. Que nos leva ao artigo 16 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura. Lá do livro Céu e Inferno. Quando nos escreve que seremos responsáveis pelos males que fazemos e pelos males advindos dos bens não feitos. E é isso que está no capítulo 15. O fora da caridade não há salvação. Mostrando-nos que sem o amor exercitado, nós não teremos o passo evolutivo. E no capítulo 17, fala-nos de um monossílabo: fé. Mostrando-nos o que é a fé. Mostrando-nos, e eu desconfio que Gilberto Gil deve ter lido isso, porque ele cantou: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar, a fé nunca falha. E é isso que encontramos nesse capítulo 17, explicando-nos a fé. Mostrando-nos esse elemento intrínseco ao ser humano, ao ser espiritual, melhor dizendo, que Emmanuel muito bem definiu na questão 354 do livro O Consolador. Quando ele escreve sobre a fé, ele diz: fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, mostrando-nos que fé está além dos conceitos religiosos. Fé é a certeza em Deus. E é isso que encontramos ali, mostrando-nos essa fé natural que nós temos, como algo nato e inato, aquilo que já trazíamos e aquilo que desenvolvemos, mas em Deus. Fala-nos da fé raciocinada, que infelizmente muitos confundiram com fé racionalizada, e racionalizam a fé de tal forma que não têm fé. Fé raciocinada é a fé do bom senso, mas uma fé que deriva da fé natural. Quando Kardec observa isso, ele escreve nesse capítulo 17: a fé cega, quando em demasia. Quando em demasia. Quer dizer que há um pedacinho dela que é cega e que é boa. Quando em demasia. Por que isso? Porque quando em demasia, ela racionaliza. O que é uma fé não demasiadamente cega? É aquela fé que mostrou a mulher do fluxo de sangue. A mulher hemofílica em algumas traduções, hemorroidiza em outras traduções, fluxo de sangue em outras traduções, que simplesmente pensou: se eu tocar-lhe a túnica, serei curada. E ela toca-lhe a túnica do Cristo,
por trás. E o texto diz: e chegando por detrás, tocou-lhe a barra da túnica. Não é só a túnica, é a barra da túnica. Significa que essa mulher estava ajoelhada, engatinhando, alguma coisa do gênero, porque ela tocou a barra da túnica. E em resposta ao que veio: parem. Ela deve ter gelado a hora que Jesus falou isso. Ela toca, morrendo de vergonha, com dificuldade danada, um monte de gente. Toca. E ele fala: para. E pior, ele diz: alguém me tocou. Ela deve ter dito: me descobriu. Alguém me tocou. E o discípulo pergunta: Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Quer dizer, está meio ilógico. E o que Jesus responde? Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Outras traduções. Isso é a fé natural. Não se raciocina a respeito, apenas sabe que dá certo. E o que é a fé raciocinada? É a fé do centurião, que procura o Cristo para atender o servo, e Cristo diz: vamos até a tua casa, e ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou comandante, e se eu digo aos meus façam, mesmo que eu não esteja perto, eles fazem. Tu tens os teus exércitos, dize daqui uma só palavra e meu servo será curado. Ou seja, ele usou um raciocínio lógico. Eu, que não sou nada, dou ordem à distância, eles cumprem. Imagina ele que tem um monte de anjo aí, que é só dizer: está cumprindo. Para que ele tem que ir na minha casa? Eu não mereço que ele vá na minha casa. E em resposta, Jesus diz o quê? Grande é a tua fé, vá que o teu servo está curado. E disse mais: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Veja, mostrando o raciocínio. Não racionalizando, mas raciocinando. Então se atinge, se desenvolve a fé naturalmente e raciocinadamente. Mas quando em demasia, a fé cega prejudica. Porque ela nos deixa obnubilados, com o pensamento apertado, limitado. E aí caímos para o fanatismo. Do credum quia absurdum, como dizia Santo Agostinho. Creio, porque é absurdo. A fé raciocinada nos diria: non credo quia me passe absurdum. Não creio justamente porque é absurdo. A fé racionalizada diria: não creio, só isso. Sem motivo nenhum. É isso que está trabalhado no capítulo 17. E no capítulo 26, que beleza, quase terminando. Depois eu volto na introdução. No capítulo 26, a expressão da humanidade, da humanização, da espiritualização. Dai de graça o que de graça recebestes. Mas ele não faz simplesmente uma análise da frase. Ele vai nos levar ao livro dos médiuns. Porque o que ele vai trabalhar em profundidade é a mediunidade paga, a mediunidade gratuita. Veja que no livro ele vai buscar um fundamento do Cristo para levar ao cientificismo e não à ciência. Porque a ciência não é cientificista. Cientificistas são os pseudocientistas, que querem reduzir tudo ao nível do explicável por eles. E deixam de lado o que é explicável por si mesmo. E ali ele vai trabalhar e vai fazer uma observação valendo-se de um ditado latino. Uma máxima dos latinos, da Roma Antiga, que dizia: Sancta sunt tractunda santis,
Ou seja, coisas santas devem ser vividas com santidade. E o que Kardec escreve fazendo uma paráfrase: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser exercida santamente, vírgula, religiosamente, assim ele escreve. Ou seja, a mediunidade é uma coisa séria que deve ser exercida com seriedade, vírgula, com método, religiosamente, metodologicamente. Com uma frase só, ele já dá um freio à leviandade no exercício da mediunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca nesse capítulo 26 um regramento, uma ética para o exercício da mediunidade. A utilidade, a seriedade. Por isso ele a trata no livro. Depois de analisar todos os elementos de exercício das virtudes, depois de analisar todos os elementos existenciais, abrindo um preâmbulo entre esses ensinos e o último capítulo, ele insere o aspecto da mediunidade para falar-nos não da ciência, mas da moral que deve estar revestindo o exercício mediúnico, levando-nos ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, da influência moral dos médiuns. E aí chegamos ao capítulo 27, que fala da prece, que nos fala sobre o orar, levando-nos ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos fala da oração. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças ou nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai, que em silêncio tudo vê, que em secreto tudo vê, e te recompensará. Mostrando-nos 3 elementos, 3 fases da prece, que encontramos na questão 659 do Livro dos Espíritos. Quando nos fala que orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. E vemos Jesus dizendo: entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio orar. E é isso que Kardec trabalha no capítulo 27, sobre a eficácia da prece. Desconfio cá entre nós, que ninguém nos ouça, pela Rádio Fraternidade, que Gilberto Gil deve ter lido isso também. Porque ele cantou, eu não vou cantar, lógico, no respeito a vocês, né? Ele cantou: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Veja as 3 etapas. Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que desatar os nós dos desejos, dos sapatos, da gravata, dos desejos. 3 de novo. É isso que vemos lá, não a letra da música de Gilberto Gil. Esse aspecto, para mostrar-nos que o orar é esse ato de relação íntima com o Criador. É naquele momento em que nós nos colocamos em contato com Deus, por um processo de pensar nele, aproximar-se dele. E aí acrescenta o pedir, o agradecer e o louvar, que foram citados na questão 659, mas foram trabalhados no capítulo 27, mostrando-nos o que é esse elemento chamado prece. O que é a criatura relacionando-se com o Criador. O filho, a filha, em busca do Pai. É aquele momento do carinho da criatura, louvando pela existência sua a partir do Criador, agradecendo por essa
e na humildade, dizendo que sozinho não caminha, senão com o apoio do Criador. É aquele ato, não de submissão, mas de compreensão da superioridade do que nos criou. É aquele momento de volta ao Pai. É aquele momento da música lá do Gladstone, Luzes da Luz. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. É esse o momento, daquelas luzes, daquele frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Essa grande luz, o Criador, e as luzes que jorraram, nós todos, em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Vejam que beleza de letra. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Luzes perdidas, serenai. Veja. Esse roteiro da prece ensinada por Jesus, que Mateus traz-nos com tranquilidade, serenidade, profundidade, quando vemos o capítulo 6, em que ele coloca o jejum, a esmola e a prece. E o Cristo, naquele momento, é concitado a nos ensinar uma oração. Quando perguntam-lhe, Senhor, ou pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E ele então traz-nos a concisão, sem perda de profundidade, na oração do Pai Nosso. Que no capítulo seguinte, na abertura da coletânea de preces, Kardec a coloca como primeira, mostrando-nos a concisão, a profundidade e a abrangência, em que os aspectos do agradecimento, do louvor e do pedir estão contidos. E o aspecto do entendimento da nossa filiação, da nossa origem em Deus. Logo na primeira expressão, não vamos analisar a prece, óbvio, logo na primeira expressão, valendo-nos, ou valendo-se, de uma possessividade pronominal. Nosso. Pai nosso. O que é nosso? Quando eu digo nosso, estou dizendo que é de quem? De todos. E o que é de quem? O que é de todos? Desculpe. O Pai. Se Pai é de todos, todos somos o quê? E nos tratamos como irmãos? Então deveríamos orar, Pai meu. Porque eu me sinto filho único. Porque na prática, não trato os outros como irmãos. É como se eu estivesse dizendo, não continue a oração, porque você não cumpre nem a primeira parte. Tratar-nos todos como irmãos. E dar-nos uma aula do que é isso. E é tão forte que quando terminamos, assinamos embaixo. Como se estivéssemos dizendo, concordo com tudo que eu disse. Escrevendo, assim seja. Amém. Ou seja, assinei, concordo, mas não faço. E aí temos ali depois uma coletânea, não de modelos de prece, mas de situações nas quais usamos a prece. Não para ser copiada,
Porque nos disseram os Espíritos que o que importa não é orar muito, mas orar bem. Não são as preces copiadas. Aquele capítulo não é para ser Ctrl+C, Ctrl+V, só substituindo nomes. Não. É para ser refletido. Não por outro motivo, cada situação é trazida uma reflexão sobre a situação, a circunstância e a forma do sentimento na prece. Depois, um texto que pode ser lido se sentido, copiado se sentido, ou livre, simplesmente sentindo. Essa é a obra que comemoramos os 150 anos. É uma obra que não se aparta dos evangelhos, pelo contrário, os traz. Naquela forma de em espírito e verdade, naquela ideia do texto paulino, vós sereis chamados a um novo ministério, ao ministério do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. É nessa lógica da moral que o Evangelho segundo o Espiritismo foi estruturado, servindo para nós como uma obra de existência, uma obra de imanência, uma obra de permanência. Uma obra para ser lida, refletida, estudada, vivenciada. Uma obra que se torna temporal no lançamento e atemporal na eficácia e nos efeitos. Uma obra que nos traz o que é de fato seguir ao Cristo, buscando cada palavra para vivenciá-la e nos fortalecer. Como o próprio Cristo disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, e vieram as tempestades, e a casa não caiu, não ruiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, imprudente, que construiu sua casa sobre areia, vieram os ventos, vieram as tempestades e a casa ruiu. Então busquemos edificar nossa casa, nossa existência, nas palavras do Cristo. Como dito, tu tens palavras de vida, tu tens palavras de vida eterna. Quando Cristo dizia que ia, Senhor, quo vades? Para onde vais? Que seremos nós sem ti, se só tu tens as palavras de vida, as palavras de vida eterna? Mas essas ele deixou aqui. Ele retorna, as suas palavras ficaram. E essas suas palavras, em espírito e verdade, trazidas na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que felizmente para vocês, só tinha os 27 para 28 capítulos. Que aí nós encerramos a conversa dessa primeira parte, introduzindo o espaço para que a turma de fato, que entende do assunto, trabalhe. Para que nós pensemos mais sobre o que é viver, o aprender, o conviver, o amar, sob a sombra serena, fresca e tranquila das palavras do Cristo. Passarão as coisas, mas dizia ele, mas minhas palavras não passarão. E enquanto guardá-las no coração, entendê-las na mente, elas nunca passarão. E nós sempre cresceremos. Eu agradeço a vocês pela paciência de ficarem ouvindo, e na nossa mineirice, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague
por estarem aqui. E aos internautas que a Rádio Fraternidade sempre permite estar perto, mesmo estando longe, também muito obrigado. E a essa turma da Rádio Fraternidade, que eu não canso de dizer, obrigado por vocês serem o eco de todas as vozes que levam a diversos cantos do mundo aquilo que conversamos num cantinho aqui de Minas, nessa aprazível cidade de Ibiá, vizinha à minha querida São Gotardo, onde nasci e onde lá me criei até os 25 anos, quando me mudei para Patrocínio. E Ibiá sempre foi uma cidade que nós tivemos proximidade. E aqui tenho parte dos meus parentes, aqui passei parte da minha infância também, e uma cidade que nos recebe, abraçando-nos a todos. Então também obrigado a essa equipe de Ibiá, que organiza a Cometrim, juntamente com a equipe da Cometrim, e que aqui nos recebe tão calorosamente, tão carinhosamente. E a mim, mais do que mereço o carinho que me dispensam. Muito obrigado a vocês, e amanhã, se ainda animarem, estaremos conversando mais um pouquinho. Deus lhes pague. Acabamos de ouvir a palestra O Evangelho segundo o Espiritismo, Código de Vida Eterna, na palavra de Simão Pedro de Lima, de Patrocínio, Minas Gerais, proferida em Ibiá, na abertura da 51ª Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Cometrim. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.